Oi, boa noite. Mantendo nosso compromisso com a pontualidade, estamos nós mais uma vez aqui no Instagram para conversar sobre governança corporativa. Então, vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar, para a gente conversar com a Elaine Sampaio, que está chegando aqui. E esse é um assunto muito interessante para a gente discutir. Vou virar um pouquinho porque eu... esperando as pessoas entrarem. E esse iniciozinho de espera é bem emocionante. Eu tenho gostado muito de fazer as lives aqui do sindicato, que a gente pode conversar com as pessoas, porque a ideia é conversar com as pessoas para a gente discutir e levar temas diferenciados para o profissional da contabilidade e também para a sociedade, né? Então, estamos aqui na espera da Elaine. A Elaine, que é uma pessoa muito... que gosto muito dela. Que ela é sempre muito disposta a ajudar as pessoas. Então, é bem bom conversar com as pessoas assim. E aí também vou começar aqui um pouquinho também a falar do sindicato, porque o sindicato tem 103 anos e ele foi idealizado por um grupo de pessoas que queria fazer uma coisa diferente e fazer um sindicato diferenciado. Hoje, a gestão 2018-2022 tem na sua maior parte de formação mulheres e que querem fazer um sindicato diferente, principalmente com essa questão da pandemia e a própria situação que a gente está passando de pensar um sindicato diferente, um sindicato com parceiros, sindicato com associados que nos ajudem a construir um sindicato diferente. Afinal de contas, a gente tem aí os alunos, os estudantes de contabilidade, que não conhecem muito a diferença entre o sindicato, entre o conselho. Então, a ideia é a gente trabalhar um pouco essa questão do sindicato para que se entenda por qual a finalidade do sindicato, né? Por que ele existe. E ele está ali no centro da cidade, num prédio histórico, que era o antigo, também conhecido como Edifício Moraes Júnior. Ele está ali na Buenos Aires, esquina com a Regente Feijó, no meio do Saara. Gente, ir até ali o sindicato e passar por aquilo tudo muito bom. E aí tem um espaço muito legal para a gente fazer várias coisas lá. A gente tem um espaço grande, a gente tem um auditório, uma sala de... Olá! Olá! Estou falando aqui um pouquinho do sindicato. Tem um auditório grande e tem uma sala boa de... subir um pouquinho para poder ficar bom. Uma sala para a gente ter
palestras e tudo mais, né? Temos uma sala Sim. de associados que dá para as pessoas fazerem encontros. Então, vale a pena conhecer. A Elaine faz consultoria gratuita para organizações do terceiro setor. Ou a gente está fazendo de forma virtual, a gente até está fechando com uma plataforma para que a gente faça isso melhor, com mais conforto para ela. Então, hoje a gente já começou a finalizar as tratativas da plataforma para que a gente possa ter, né? A gente também queria falar para todo mundo que o sindicato tem como uma das suas ações discutir com o sindicato patronal, né, que é o SESCOM, as condições de trabalho do profissional da contabilidade. E a CCT vence agora em final de julho, né? E a gente já começou as tratativas para a nova, o que a gente chama de CCT, né? Que é a Convenção Coletiva de Trabalho, porque apesar do profissional de contabilidade ser um profissional liberal, ele trabalha num escritório ou trabalha numa empresa. E ele precisa de algumas garantias, né? A questão do plano de saúde, do vale alimentação, do vale refeição, a quantidade de horas trabalhadas. Então, a função do sindicato é, em parte, isso: contribuir para que ele tenha um espaço de trabalho e uma condição de trabalho bem legal. A gente, inclusive, está nessa CCT, a gente está discutindo a questão do teletrabalho ou do home office, né? Que eu não sabia que era diferente, mas eles são diferentes, né? A gente acha que o home office e teletrabalho é a mesma coisa, não é. Então, a gente tem que deixar isso claro para todo mundo, para não dar confusão. E aí, a gente estamos ali nas tratativas e vai. Agora, a diretoria já chegou numa redação. Estamos esperando o parecer do nosso jurídico para, então, fazer o chamamento de assembleia virtual dos profissionais da contabilidade para olhar o CCT e aí, então, a gente encaminhar. Isso é muito legal, como é que as formas vão sendo diferenciadas, né? Vão mudando. Então, agora, no mês de julho, no iníciozinho de julho, teremos a nossa primeira reunião, assembleia dos profissionais da contabilidade de forma virtual. Então, vai ser bem, bem interessante, né? Bastante motivador. Também acho. E eu quero muito que as pessoas participem do dia a dia do sindicato, porque é muita coisa, tem muita coisa, muitas coisas para serem feitas, né? A gente está, aproveitando a pandemia para fazer o sindicato mais digital, então está sendo bem interessante. Mas, Elaine, hoje a gente veio falar aqui de governança corporativa, que é o assunto nessa questão das organizações, principalmente com a questão da corrupção, né? Tem se falado muito. E aí queria que você falasse para a gente uma coisa. É muito difícil implantar a governança corporativa numa empresa pequena, numa pequena ou média, ou também numa organização sem fins lucrativos? E obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês e com os nossos colegas contabilistas, né? Não é impossível, tá? A gente implantar a governança corporativa e a gente está caminhando para todas as organizações adotarem, né, a governança corporativa. Então, o que a gente tem que fazer no primeiro passo? É pegar o estatuto social ou contrato social e olhar para a demonstração contábil se as atividades desenvolvidas, as receitas que estão sendo registradas, todas estão formalizadas no estatuto social. Esse é o primeiro procedimento que eu oriento, né, quando eu chego. Segundo, e a estrutura de governança? Porque a gente fala estrutura de governança, assusta. Mas, às vezes, a gente já tem um conselho deliberativo, um conselho de administração, um conselho fiscal. Então, a gente tem que olhar para esse conselho para saber se ele é ativo ou se é só figurativo. Porque, infelizmente, isso existe, né? Porque alguns anos atrás não era tão cobrado assim.
É, Governança corporativa, há 6, 7 anos atrás, era empresas grandes, né? E, então, agora está sendo cobrado cada vez mais, Sandra. Porque, por exemplo, o próprio SICAP, nas fundações privadas e associações que também, às vezes, prestam contas via SICAP em São Paulo, Curitiba, por exemplo, lá está tendo uma, eu chamo de métrica. Está, por enquanto, só perguntando. Tem conselho deliberativo? Tem conselho fiscal? Tem código de conduta? Então, o primeiro olha, procedimento é: o meu estatuto social, ele está refletindo a realidade da organização, da empresa? Está, ok. Vamos lá. Todo mundo tem a missão, né? Tem a é, identidade da empresa, da organização. Os funcionários conhecem essa identidade, eles exercitam, tá. eles cumprem, eles abraçam isso. Então, é esse trabalho que a organização, a empresa de pequeno porte tem que começar a fazer. Começar a culturar. Então, a gente vai partir para quê? Para o código de conduta ética, que também assusta, mas não é nada demais. É só pegar a missão e colocar ela no papel e treinar. Sair do papel treinando os funcionários. Isso aí, Sandra, traz resultados positivos. Você consegue engajar mais a equipe, você profissionaliza a organização, você deixa ela mais transparente. Olha, a governança está sendo tão exigida que quem está querendo, eu não vou falar qual é a instituição financeira, mas teve gente que foi abrir uma conta, gente não, associação, foi abrir uma conta corrente na instituição financeira, tá, Aham. oficial, e foi negado. Só abre poupança por causa Olha. de risco de lavagem de dinheiro. Não é a Ah, pessoa, é aham. a instituição financeira que está se fechando para as entidades sem fim lucrativo. Entendeu? Ah, entendi. É, porque Aí essa vai me questão da perguntar. lavagem de dinheiro é muito. Tem algumas pessoas, né, que ainda o usam e as organizações que ainda deixam fazer lavagem de dinheiro nas organizações, né? E a gente tem que lembrar que o profissional da Exatamente. contabilidade responde solidariamente com a lavagem de dinheiro, né? E tem a obrigatoriedade de informar ao COAF se ele desconfiar dessa lavagem de dinheiro, né? Exatamente. Então, quando a gente vai plantar a governança corporativa dentro do escritório contábil, por exemplo, qual é a missão do contador? Qual é a ética, né, do É. contador, do representante legal daquela organização contábil? É agir com ética, né, com transparência. Então, ele vai treinar o funcionário para quando ele for fazer uma abertura de empresa, ele questionar a origem do dinheiro do capital social daquela Tá, é. empresa que ele está abrindo, para ele poder ter essa segurança. Então, isso é uma governança corporativa, porque você está protegendo a organização contábil, aquele profissional que responde pela demonstração contábil daquela empresa que vai ser aberta, está protegendo de quê? De corrupção, de lavagem de É. dinheiro. E uma empresa, né, uma organização contábil, que ela prega isso na missão dela, ela coloca no site um código de conduta ética, isso vai dar visibilidade para ela. Porque, como eu te falei, o cerco está fechando. Hoje a gente Aham. está no CICAP com os questionamentos. Aí uma associação nova foi abrir uma conta corrente no banco. Não, não, aqui a gente só abre poupança agora. Ah, mas tem associação que tem. Tem, mas isso é porque já tinha, mas agora o banco só está abrindo aqui poupança. Então, está tendo o quê? Uma demanda, uma cobrança de implantar o compliance e a governança. É. Então, a governança, pode falar. Uma coisa que me chamou a atenção que você falou, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que demonstrar mais, é essa questão de engajar os meus stakeholders, Sim, principalmente os meus colaboradores, com a questão da missão. Porque exatamente. se isso não internalizar para ele, talvez ele não consiga externar melhor aquele ambiente que ele trabalha, não? Isso, exatamente. E aí a gente vai externar como? No código de conduta ética, explicando quais são as atividades e como que elas devem ser exercidas. Então, se é uma organização contábil, então a gente tem que vai treinar o funcionário a
cuidar do cliente, se aproximar do cliente com questões de documentação, né? Documentações legais. Se for uma organização sem fins lucrativos, atentar para a origem do dinheiro, ou quando firma um instrumento jurídico com a administração pública, zelar, né, com o plano de atendimento, com o orçamento, o recurso recebido, como é que foi destinado. Então, isso você vai engajar o profissional. Então, isso é uma governança corporativa também. Agora, o que acontece? Qual é o problema que a gente tem aqui no dia a dia? Não dá para fazer governança corporativa com o dirigente ou com o sócio do escritório. Eles estão na ponta, eles estão no furacão. Então, eles precisam de pessoas. Então, eles precisam de um conselho deliberativo que seja capacitado, que conheça a atividade, conheça de gestão. Eles precisam de um conselho fiscal, um administrador, um contador, mas que alguém conheça de finanças. Para poder o quê? Governar, orientar. Sim. Entendeu? Não é difícil e é necessário. A questão toda é essa. Então, as pessoas se assustam porque antes de 2014 eram só empresas grandes que exigiam, né? E agora não. Todos nós estamos indo para esse caminho de aculturamento de governança corporativa. Então, vamos olhar para o Estatuto Social e para a demonstração contábil, para as atividades. Vamos olhar para a missão da empresa, os valores da empresa. Vamos fazer um código de conduta ética. Como você falou, o Sindipoint ele oferece uma consultoria, né, do terceiro setor, mas a consultoria do terceiro setor é bem abrangente. Então, quem for associado vai ter essa oportunidade gratuita sendo associado de ter essa mentoria. E não é difícil. E vai aprender isso na prática. Então, assim, é uma excelente oportunidade. Tá? E você ajuda a fazer o código de ética e o código de conduta. Sim, ajudo. E aí, como que a gente começa? Com um contrato social ou estatuto social. Vamos fazer a leitura. Aí vamos ver o negócio, a atividade. É um escritório contábil, é um comércio, é uma organização sem fins lucrativos. Então, a gente vai entender a atividade. E até mesmo saber se vai ter que mudar a atividade. Porque o papel da governança corporativa é exatamente isso. Nesse tempo de crise, é o que o sindicato está fazendo hoje. Ele está fazendo o quê? Está sendo mais digital, está vendo outras formas de prestar o serviço. Isso é governança corporativa. Entendeu? É difícil, né? Até porque, de maneira geral, as organizações e os próprios escritórios contábeis não estavam preparados para esse mundo digital, né? Eu lembro quando, logo que começou a coisa da Contabilizei, da Reut, que falava muito isso da questão do digital, e todo mundo, não, que é isso? Aí, de repente, cara, tem que ser digital, não dá mais para você ter um programa instalado no computador. Cara, não, eu preciso de um programa na nuvem. Mas aí, como diz a Diva, que é a nossa presidente, aonde fica essa nuvem, gente? Então, a preocupação de todo mundo era, onde está essa nuvem? O que as pessoas estão fazendo com essa informação? Aí a gente ainda tem uma outra questão na governança que queria falar com você, é sobre o LGPD, né? Porque isso também influencia, não? Influencia, sim. Por exemplo, ela foi prorrogada novamente a lei, né, para agosto de 2021, mas uma hora ela vai chegar, né? Então, o que a gente tem que ter? Uma governança para poder pensar qual atividade que você atua. Por exemplo, eu, atuo com o cadastro das pessoas. Então, o que eu fiz para me proteger com a Lei Geral de Proteção de Dados? Quanto menos dado eu recolher, menos ações eu vou ter que precisar tratar. Então, é o primeiro mandamento. A governança corporativa tem que pensar, eu faço treinamento, então eu preciso do CPF? Eu não dou crédito. Eu preciso do quê? Do e-mail. Será que eu preciso do telefone? O telefone é ideal por causa do WhatsApp, né? O e-mail as pessoas estão respondendo, mas vão ser 2 tratamentos que ele vai ter que ter de segurança da informação. E é interessante, as pessoas elas têm que dar atenção a isso,
Porque a Lei Geral de Proteção de Dados não vai atuar quando cometer um vazamento de dados ou alguém for reclamar. Se tiver uma fiscalização e ela constatar que você não trata esse dado, você pode sim levar a multa. Entendeu? E aí vai ser a mesma coisa do compliance. O compliance ele veio na lei de corrupção, em 2014, então veio trabalhando. E agora o que está acontecendo? As empresas pequenas estão tendo que implantar o sistema porque estão sendo cobradas. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vai ter uma hora também que vai chegar em pequenas e médias empresas e a organização sem fins lucrativos, Sandra, trata dados sensíveis, são de doadores, investidores sociais, às vezes é colégio, hospitais. Então, essas instituições elas vão ter que sim, dar um tratamento, né, para a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, o sindicato ele tem um curso com um preço que está assim, abaixo do mercado de ótima qualidade. Da Lei Geral de Proteção de Dados. Não, e muito essa coisa da informação, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que até bem pouco tempo atrás, vou demonstrar aqui a minha idade, que de primeira a gente comprava, a gente botava anúncio nas páginas amarelas e depois a gente, houve uma época que as páginas amarelas vendiam o cadastro. E o cadastro não era barato. Tanto ela vendia a mala direta da linha da páginas amarelas, quanto a editora Abril, por exemplo, o Globo, que vendiam, que ganharam muito dinheiro vendendo essa informação, porque não tinha um tratamento, né? E aí agora com a lei de proteção, isso vem para acabar um pouquinho, não? Veio para acabar. E outra coisa também, como eu falei, a gente não vai responder só quando os dados vazarem ou alguém reclamar. A gente vai responder porque não trata o dado. E uma coisa que é bem interessante, muito fácil, é você informar para a pessoa por que você está recolhendo os dados dela. Então, a lei fala o seguinte, você tem que informar para a pessoa por que você quer os dados dela. Então, no site, né, da empresa, eu coloco, preencha os seus dados para você receber o e-book, para a gente mandar maiores informações. Então, você tem que avisar. Então, se você fizer uma coisa diferente, você já está avançando do que a pessoa te permitiu. Tem que ter governança corporativa, tem que ter treinamento do colaborador. Entendeu? O treinamento é que é sempre... Com a questão de imagem também das pessoas, com a questão da imagem das pessoas circulando na empresa, em treinamentos, em eventos, clientes, exposição do cliente. Então, a governança corporativa, ela pode sim cuidar disso. Mas, para isso, ela também tem que ter uma estrutura de governança, né? Vai se adequar. É igual eu falo que é roupa sob medida, tá? A empresa é pequenininha, então, um conselho consultivo, um conselho deliberativo, ou só mesmo um conselho consultivo, vai depender do tamanho do porte. Entendeu? Que isso é muito importante a gente falar cada vez mais sobre isso, né? Mas uma coisa também que queria que a gente falasse, por exemplo, quando a gente está falando da governança, do compliance, do LGPD, a questão da transparência, né? Porque, assim, quando a gente fala de transparência, o que será que a gente está falando? O que é transparência? A transparência... Então, a transparência, para mim, é tudo. É tudo que a organização fez naquele ano e que ela já está fazendo. Ela divulgar os projetos, ela deixar isso transparente no site, quais são os projetos, se o recurso foi recurso público, se foi privado, qual foi o valor, qual foi o orçamento, e também quais foram os indicadores para desenvolver, que ela vai atender, que ela vai cumprir com esse projeto. Então, isso é transparência. Outra coisa também que tem muita resistência são as informações financeiras. O brasileiro, ele não gosta de falar quanto ele ganha, pessoa física, e as pessoas jurídicas também não gostam de revelar. Isso, gente, uma coisa, tem que ser transparente. Então, a transparência, sim. No AGIF, né, é um portal, aí, uma organização que é voltada para o teste lucrativo, na métrica dela de governança corporativa, ela pergunta
se as demonstrações financeiras são divulgadas no site. Por que não divulgar? Porque a transparência dá o conforto, a pessoa, tanto a sociedade como um todo, ela vai visualizar quanto que arrecadou, se for uma associação, quanto que arrecadou de contribuições, se gastou o que foi previsto, se ultrapassou, por quê, o que aconteceu. Isso dá segurança. Isso aí vai diminuir a desconfiança e também aqueles comentários que às vezes denigrem a imagem da organização. E às vezes a organização, muitas das vezes, ela é uma organização idônea, ela não demonstra as suas ações, entendeu? Então é isso que a gente tem que aculturar. Demonstrar sim, publicar sim as demonstrações contábeis. E também, Sandra, assim, eu vou falar porque eu fico triste, eu ainda encontro essa resistência dos colegas. O contador, ele precisa adotar as práticas contábeis de acordo com o seu negócio. Entendeu? Então, assim, em 2020, revisando 2019, eu fico triste porque tem colegas que não estão adotando a ITG 2002 para a entidade sem fins lucrativos. Não? Nossa! Não. E aí, às vezes, fala, mas não posso ajustar para 2020? Não, a gente está olhando 2019, tem que ajustar 2019, porque isso prejudica a organização. Como que a organização vai bater na porta do governo pedindo para financiar um projeto e ela é uma organização que desenvolve cursos de língua estrangeira? Como que ela vai provar que ela tem professor voluntário? Olha só, professores voluntários. Como que ela vai provar toda a despesa que ela tem do dia a dia, que apesar a mão de obra voluntariada é uma despesa. Pessoas que trabalham na secretaria é uma despesa. Não foi um desembolso financeiro, mas é receita e despesa. Tem que registrar sim. Por quê, gente? Mostra notoriedade. Mostra que a organização está madura. Isso conta. A Lei 13.004/2015 fala. Tem que ter no mínimo 1 ano de expertise. Então, assim, o papel da governança vai ser justamente chegar para os nossos colegas, né? Porque a gente é ser humano, eu também não sou perfeita, eu também deixo de fazer algumas coisas. Então, se eu tenho alguém me catucando, eu vou fazer o quê? Opa, sair um pouquinho da reta, volta para a reta de novo. Isso aí é normal, o ser humano é assim mesmo. Então, a governança corporativa, ela veio para regulamentar, ela veio para culturar, ela veio para dar uma direção, para dar um conforto para o dirigente, para o dono do negócio, entendeu? E eu acho que também, quando a gente está falando do conjunto de transparência, né, que são as demonstrações contábeis, os demonstrativos financeiros, o estatuto, a missão, a visão, o código de ética, o código de conduta, quando isso está transparente lá no site da organização, da empresa, isso também fica um conforto para o colaborador e também um conforto para quem vai fazer alguma coisa, algum negócio, com aquela organização. Mas me preocupa muito isso estar claro para todo mundo o que peças compõem, né? Por exemplo, lá no Observatório Social do Rio, do qual sou presidente, a gente coloca, por exemplo, todos os ofícios emitidos. Então, a gente tem lá os ofícios emitidos, você pode chegar lá e consultar. Porque a informação é pública. Então, por que eu preciso esconder o que a gente está fazendo? Mas uma coisa também que você falou, quando a gente está falando da transparência, a gente também está falando de obrigações acessórias, né, Elaine? Que isso também faz parte da governança, né? Como é que você está vendo esse movimento dos escritórios contábeis com as obrigações acessórias, principalmente do terceiro setor? Então, com as obrigações acessórias, eles conseguem entregar, tá? Até ouvi um comentário há um tempo atrás, até do nosso grupo de voluntariado, falando que tem fundos que não estão cumprindo isso. As organizações sem fins lucrativos, tirando os fundos, elas estão cumprindo. Por quê, Sandra? Porque a receita, ela não está dando trégua. Então, assim, se não entregou a declaração acessória de 2018, ela já está atacando já o CNPJ da organização. Então, ela cancela, ela bloqueia, aí a conta fica bloqueada. Então, com relação às declarações acessórias, eu não tenho encontrado problemas, não, tá? Isso é porque o contador, ele dá muito valor às obrigações acessórias, porque é aquela penalização imediata.
Então, agora eu vou deixar aqui o meu pedido para eles darem também o mesmo valor com relação à prática de governança corporativa, porque não é despesa para a organização. Isso aí é investimento. Por quê, pessoal? As empresas do lucro real, optantes do lucro real, elas podem fazer a doação até, se eu não me engano, acho que até 2% ou 3%, tá? E ela consegue, ela vai tirar do que ela ia recolher, ela vai deduzir até 2%. Agora, tem uma questão que a Receita deixa bem claro. Se a organização não for idônea, quem vai pagar por isso é quem está doando. Então, vamos lá, uma empresa grande, de grande porte, tem compliance, transparência, ela vai querer doar esses 2% para qualquer organização que não tenha transparência, que não tenha governança corporativa? Não. Então, é hora, né, da gente... É um nicho de mercado. Eu sempre falo para os meus colegas, é um nicho. Você pode fazer uma consultoria de governança corporativa de uma organização sem fins lucrativos, deixar ela, como eu posso dizer, apta para o captador de recursos ligar para aquela organização e pedir uma doação. Com as demonstrações contábeis, de acordo com a ITG, relatório de atividade publicado, a transparência, estrutura organizacional. A gente, e inclusive uma coisa para deixar bem claro, a questão das horas trabalhadas dos voluntários. Isso tem que estar claro. E lembrando que o Conselho Fiscal e a diretoria também são voluntários e também deve estar contabilizado o número de horas, né? A ITG 2002 é muito clara nisso. E, por exemplo, no caso das empresas de grande porte, de lucro real, e que estão listadas em bolsa, isso é obrigatório. Você tem que informar. O índice de Dow Jones obriga isso, que você deixe isso claro, quantas horas, quem foram, quais foram as atividades, né? Então, para elas, isso que estão listadas nas bolsas, que seriam grandes doadoras para os projetos, isso também acontece, né? E já que você falou dessa destinação, eu acho que queria reforçar aqui também, aproveitar, para lembrar que a gente ainda está na reta final do imposto de renda, mas que a gente, a pessoa física e profissional da contabilidade, estimule seu cliente a fazer a destinação aos fundos. Não é porque ele vai destinar, ele vai cair na malha fina, isso não existe, né? A gente fez uma live semana passada com os dois auditores da Receita Federal, falamos muito isso, depois procurem lá, se vocês quiserem maiores informações, procurem lá no canal do CRC no YouTube, que tem lá, eles explicaram assim, a gente explicou assim com muito detalhe. E acho que a gente tem que falar mais sobre isso. E quando a gente fala da governança, né, é também para contribuir com a destinação e a doação, né? Porque você tem diversas doações que as grandes empresas podem fazer para esses projetos. Agora, uma outra coisa, Elaine, como é que você entende que porque a gente tem sempre muito estudante de contabilidade que assiste com a gente e que participa do sindicato, como é que você enxerga esse estudante com a governança? É um mercado de trabalho para ele? Sim, é um mercado, sim. Aí o que eu oriento, né? O que ele tem que fazer? Qual é a trilha que ele tem que seguir, né? Além das nossas normas contábeis, né, brasileiras, ele vai ter que ler a 6404/76, que ela é muito clara, ela explica, tá? Ela explica, assim, é uma literatura, apesar de ser uma lei, que é de fácil entendimento, tá? Então, eu acho que ele tem que partir dali primeiro, que ali é a base. Porque ali explica, Sandra, a questão do estatuto social, porque a gente não pode fugir, que isso é muito importante, foi bom você ter falado isso, qual é a trilha? O estudante de contabilidade tem que entender que o estatuto social, um contrato social, é a Bíblia. Só que a Bíblia, ela tem que responder quem? Tem que responder para Deus, então ela tem que responder quem? Para a lei eclesiástica, 6.404. E tem outra coisa mais. Se eu estou atuando em uma organização, numa empresa que tem um órgão fiscalizador, eu tenho que olhar para ele também. Por exemplo, a gente está vivendo isso agora. Por exemplo, teve uma alteração na 6.404, né, pela medida provisória,
que aí foi falado da questão da Assembleia Digital, né? Mas quem é que pode fazer a Assembleia Digital 100%? Somente as companhias abertas, Assembleia Geral 100% digital. Mas, na lei falou, atentar para a CVM. Infelizmente, a medida provisória não falou das organizações sem fins lucrativos. Falaram da cooperativa, mas não falou das entidades sem fins lucrativos. Então, o que eu aconselho? Nós temos um órgão fiscalizador. Quem é o órgão fiscalizador da sua organização? É uma fundação? Então, nós temos que observar o que está na resolução. Sempre isso. Então, o estudante ele vai ter que desenvolver a leitura da legislação, a leitura das instruções normativas dos órgãos fiscalizadores do mercado que ele atua. Entendeu? Tem que gostar de ler. Gosta de ler? Então, é contabilidade. Tem que desenvolver isso. Tá? Então, esse é o caminho e tem o mercado, sim. Tá? Agora, vamos lá. Se quer fazer governança corporativa, então ele vai ter que dar mais atenção para a questão de demonstração contábil, nota explicativa, e a 6.404, a questão dos artigos 133 até 2, se eu não me engano, 2.224, que fala sobre esses tratamentos de assembleia, gestão de convocação, entendeu? E participar, né? Nós temos 2 órgãos, né, da nossa classe, porque eu acho que é interessante o contabilista conversar, né, sobre isso também. Isso aí não é só com um advogado. Porque o advogado, nem tudo, ele também domina. Então, a gente tem que fazer o quê? Somar. Entendeu? Então, a gente tem que sim falar. Na verdade, a gente tem que... Eu acho que a gente já começou a perder com essa pandemia, a gente já começou a perder um pouco a vergonha de conversar com o cliente, de estudar mais, de se especializar mais, né? Eu acho que essa pandemia veio aí para sacudir, né? E outro dia, conversando com um grupo de profissionais da contabilidade, falando, por exemplo, de recuperação judicial. Poxa, por que só o advogado que fala sobre recuperação, mas quem trabalha é o contador? Então, quando essa questão da governança, da questão da trilha, eu acho que é um pouco isso. A gente tem que falar um pouco mais sobre isso e para também trazer mais os estudantes para entenderem, porque o currículo da faculdade acaba ele ficando muito preso àquele modelo, né? E acaba não tendo muita opção e também não é nem falta de opção. Acho que falta exatamente isso que você falou, fazer uma trilha de aprendizagem e para onde eu vou, né? Porque eu acho que a gente tem muito, muito campo para trabalhar, desde que você se especialize, né? Tá aí, você tem esporte, cultura, você tem condomínio, as SAs, o Simples Nacional, nossa, tem organizações sem fins lucrativos, você tem as cooperativas, tem as paraestatais. Gente, é um mercado imenso. É um mercado imenso, exatamente. Aí e acho que as pessoas não estão se tocando. Isso. E assim, nos últimos anos, né, eu tenho acompanhado bastante assim, de perto o trabalho do Conselho, do Citconte, né? Então, assim, a gente tem essa oportunidade de aprendizado, desenvolvimento de troca, tá? Dentro desses 2 órgãos, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar. Agora, o que acontece, Sandra, e o que tem sido feito nos últimos 2 anos que eu tenho observado? Porque na minha época, quando eu ingressei na contabilidade, quando eu me formei, eu nem sabia o que era CRC direito. Eu achava que era um órgão que eu ia lá, tirava o meu CRC e ele ia me fiscalizar e acabava por aí. Então, assim, agora, tanto o Sindiconte, o próprio CRC, eles estão mostrando o que ele pode nos oferecer. Apesar de ser o sindicato, né, o sindicato dos profissionais, contabilistas. Mas ele também ele dá apoio, ele desenvolve, ele caminha junto com o profissional. Então, é isso que a gente tem que ter essa consciência, que a gente não está sozinho, tá? A gente não está sozinho. E juntos a gente vai vencer essa pandemia, sim. Sim, com certeza. Não, eu acho que isso eu acho que é uma coisa que a gente também começou a perder. Lembro que quando comecei a trabalhar,
um contador não conversava com o outro para trocar nem experiências, nem sobre legislação. E vejo que isso está mudando bastante, né? E, nesse caso, você percebe que isso também mudou muito sem fins lucrativos? Sim, Essa sim. parceria? Sim, o que acontece? A questão também do digital ajudou bastante, porque agora a gente tem grupos, né? Diversos grupos do terceiro setor, e as pessoas ali trocam ideias, trocam informações, né? Então, assim, está aproximando. E por quê, né? Porque a demanda de trabalho também aumentou bastante. A demanda de cobranças da informação, uma informação transparente, uma estrutura, né? Uma profissionalização das entidades sem fins lucrativos. Né? Uhum. E assim, eu tiro pela minha própria experiência. Eu participo como voluntária numa organização religiosa e quando a gente está no dia a dia, a gente termina esquecendo de tudo, entendeu? Então, assim, bazar. A gente construindo lá as coisas de artesanato, aí vai um, traz um negócio, o outro doa. E quem disse que você lembra de contabilizar, de falar para o contador? Então, aí que vem a governança, alguém que vai ter que ir lá no dia do bazar, olha, entrou quanto? Entendeu? Cobrar, porque quando você está na atividade na ponta, você esquece tudo isso, é normal. Aí eu te falo, tem erro, tem desvio? Não tem. A gente fica feliz com as doações, vende, fica feliz com a arrecadação e faz a outra ação positiva. Mas cadê que você lembra que tem que registrar? Entendeu? Então você tem que ter, sim, alguém governando, alguém cuidando, zelando pelas atividades da organização sem fins lucrativos, até mesmo de pequenas e médias empresas. Essa coisa das doações de produtos, que é sempre muita discussão, né? Porque é isso, você está no dia a dia ali, aí chega alguém com uma doação de alimentos, ou uma doação de fraldas, ou uma doação de uma camisa de futebol autografada pelos jogadores para que seja leiloado, né? Então, isso é também muito impressionante. Como é que você faz, né? Então, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, né? E aí, qual a dica que você daria para, no caso da governança, fazer esses registros? Então, a gente teria que dar essa atividade para alguém ali do conselho, né? Poder orientar, né? Trabalhar com a pessoa da ponta. Como eu falei, se você falar com a pessoa da ponta, no dia a dia, ela não vai fazer, tá? Não que ela não queira, porque às vezes não dá tempo, né? São voluntários, tem pouco braço. Então, eu sugiro o quê? Nomear alguém do Conselho Deliberativo, se tiver, alguém do Conselho Consultivo, que possa, assim, não precisa ser sempre não, gente, de 2 em 2 meses, levantar com o pessoal do bazar. Entrou o que de doação? Só vai orientar ele a o quê? A planilhar, às vezes não tem sistema, né? Planilhar o que está entrando e dar orientação para mensurar, entendeu? Mensurar o valor, para poder reconhecer como receita aquela doação. E aí fazer o quê? Um estoque, temos que registrar. E isso vai ter que ser o quê? Caminhar para o contador. Porque o contador também não tem bola de cristal, né? Então, assim, eu vejo muito, às vezes, os dirigentes falam, meu contador não falou, mas às vezes o contador não está lá no dia a dia também. Então, por isso a importância da governança. Então, é nomear, né, 2 pessoas, né, para não ficar preso só em uma pessoa, para ficar responsável dessa orientação com o pessoal da ponta, né? Tudo que entrar, você vai planilhar, você vai lançar no sistema, vai lançar na planilha do Excel o valor, né? Porque bazar, geralmente, eles sabem. Agora, como você falou, uma doação de uma camisa de futebol. Então, a pessoa vai ter que pedir ajuda para poder fazer uma pesquisa na internet, no Mercado Livre, para ter que fazer uma camisa autografada. Né? Então, assim, é questão de orientar. Porque as pessoas, elas estão com a maior boa intenção do mundo. Elas só não estão ainda aculturadas. Então, a questão da governança é isso. É você governar elas, falar, né? E aí, quando você tem um código de conduta ética, também fica mais fácil. Porque aí você coloca o departamento de bazar. Quando receber as doações, precisam lançar na planilha ou no sistema e ser responsável pela precificação do produto. É direcionar, entendeu? É direcionar.
E isso a gente não faz no dia a dia, e às vezes a gente perde. Eu fico muito preocupada com as organizações religiosas, porque a prefeitura ela está em cima com a questão do IPTU. Então, se ela tem uma cantina, às vezes ela quer cobrar o espaço, a metragem da cantina. Por quê? Porque os fiéis trazem um prato, doam um prato para a igreja. Aí a igreja, na hora do intervalo, quando termina o culto, né? Seja lá o que for, as pessoas vão lá consumir, vão comprar. E aí esse dinheiro tem que ser reconhecido separado. É a receita da cantina. Então tem que reconhecer a receita que entrou. E aí você fez o que com esse dinheiro? Tem que ter uma destinação separada também, porque senão vai visar o quê? Vai visar, de repente, uma saída disfarçada, fora da atividade. Aí vai dizer que só não cobra imposto para as contribuições, para os dízimos, mas o dinheiro da cantina eu vou cobrar. E outra coisa, tem que estar também no estatuto essa venda. Então, assim, isso é importante. Então, porque no Código Tributário ele fala que a imunidade ela alcança as atividades institucionais. Então, se eu estou vendendo e eu não formalizei essa receita, eu posso correr o risco de ser tributário. Entendeu? Porque ela não está dentro da isenção, né? Exatamente. Agora, se eu comprovar que aquela renda da cantina eu fiz doação ou serviu para a manutenção das instalações do espaço, porque a contribuição, né, das pessoas, dos evangélicos ou espíritas, não foi suficiente, se eu comprovar isso, não tem problema nenhum. Mas para isso eu tenho que ter o quê, Sandra? Uma contabilidade segregada. A receita segregada e todas as despesas também segregadas, por tipo. A ETG fala educação, saúde, assistência social, por tipo. Então, se é uma venda de bazar, tem que registrar. E aí também tem uma questão, né? Na verdade, isso não pode ser só uma responsabilidade do contador, né? Não, também tem o profissional da contabilidade também tem que educar o cliente dele e mostrar como é que ele tem que mandar, como é que ele tem que fazer, porque assim no dia a dia da organização, seja da empresa ou seja da sem fins lucrativos, é muito corrido, até porque a maior parte dos lugares a gente tem poucos colaboradores, a gente não tem como ajudar tanto, e é isso, às vezes passa. Mas eu acho que cada vez que você fala, pensando aqui, que se você estabelecer esse código de conduta bem claramente e você, profissional da contabilidade, implantar junto com o seu cliente, pode facilitar também para o seu dia a dia, não? Exatamente. Facilita para o dia a dia. E outra coisa, você mostra valor, né, para o seu cliente. E você também pode cobrar por isso. Assim, eu sempre falo isso, né? Estou fazendo um projeto de longo prazo, que é preparando uma associação para ela captar. Então, assim, a gente conseguindo isso vai ser uma vitória muito grande, entendeu? E eu tenho fé que nós vamos conseguir, sim. Não, claro que assim, exatamente. Então eu acho que o contador, ele não tem só que cobrar pela contabilidade, ele pode oferecer um segundo serviço. Às vezes a gente participa de eventos, sempre estão falando isso. Às vezes você pode vender para o seu cliente. Mas a pessoa às vezes pensa assim, a organização não tem dinheiro. Não tem dinheiro até você chegar. Vamos fazer ela captar? Entendeu? E a 13204, ela deu uma oportunidade enorme, porque você pode colocar as despesas, né, administrativas no seu plano de atendimento também. Mas para isso, você tem que orçar, sair de um ponto. Qual é o seu ponto? O ano anterior. Você registrou a mão de obra voluntariada? Que agora você pode até remunerar essas pessoas esse ano se ganhar esse projeto. Você tem isso registrado? Então, é isso que a gente tem que olhar, a importância da segregação da atividade de uma organização. E isso é uma governança também. A governança é a transparência, estar tudo transparente, claro, do dia a dia da organização. Isso é fundamental, né?
E uma outra coisa que a gente já está quase chegando aqui no finalzinho, uma coisa, você junto com uma amiga, vocês estão montando uma consultoria, não é isso? Isso, exatamente. O que Novidade, acontece? gente. Pois é, psicologia organizacional, né? Porque eu me qualifiquei na compulsão de compliance e aí fiz o curso de investigação, mas eu sou muito crítica. E aí eu falei assim, gente, eu não tenho essa percepção se a pessoa vai estar mentindo, se não vai estar. Porque assim, eu consigo fazer uma investigação de fraude patrimonial, né? Financeira, mas um assédio, né? Um assédio moral, um assédio sexual, ou até mesmo patrimonial, se eu tiver que interrogar, eu não vou ter essa expertise. Então, eu pensei na psicologia organizacional. Então, eu Legal. trouxe, consegui juntar, né? E ela é bem legal, eu até falei que ela pode também participar Claro. da questão do Sindiconte, porque ela também faz processo de seleção. Então, assim, nada melhor, né, que ela falar, preparar, não é inventar um personagem, é conscientizar o profissional nesse momento de que ele está procurando uma outra oportunidade, Uma colocação, né? né? Uma mudança. Então, assim, eu vi as dicas da Daniele, né, com relação à entrevista, processo de seleção, baixa estima, porque nesse período de pandemia as pessoas estão com baixa estima. Quem está trabalhando, hoje eu escutei, quem está trabalhando em casa está com medo. Será que eu consigo voltar? Quem está, às vezes, no trabalho, será que eu vou ser demitido? Então, tudo isso a gente pode estar trazendo aqui para o Sindipod para conversar com vocês sobre essa questão. É só o pessoal pedir, né? O que mais eles querem. Se é questão de processo de seleção, né? E aí, então foi isso. Então, eu trouxe a Daniele, né, Jacu, para poder trabalhar comigo na questão do compliance, na questão de investigação. Por quê? Foi até você falar isso. Porque o canal de denúncia, o canal de comunicação, uma ouvidoria, Sandra, é super importante a gente ter na organização. E não é caro, não é bicho de sete cabeças. Quem tem já o site, coloca um e-mail para a pessoa mandar a denúncia. Entendeu? E essa denúncia ela tem que ser tratada, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser investigada. Tem muito lixo? Às vezes as pessoas estão brincando? Tem, mas às vezes tem coisas muito sérias. Entendeu? Então, tipo, olha, por uma denúncia, a gente descobriu uma fraude. Não sei se eu já contei isso. Que todo mundo reclamava da comida de uma fábrica. Que a comida era péssima. E aí o presidente chegou, tomou conhecimento que a comida era ruim. Só que o orçamento era dado para ter uma comida assim. Não é de restaurante 5 estrelas, mas era uma comida aceitável, uma comida boa, de boa qualidade. Resumindo, estava tendo fraude porque o orçamento era R$ 1.000, estava sendo gasto só 600, 400 estava sendo desviado. Então, a política da empresa era dar uma alimentação saudável para o seu funcionário. O que estava acontecendo? O funcionário estava insatisfeito, a comida estava ruim, de péssima qualidade. Ah, eles são mal agradecidos? Não. Alguém não está usando o valor que teria que ser usado, o valor destinado. Então, olha a importância do canal de denúncia. Então, assim, tem que ter o canal de denúncia, que também é uma métrica da governança corporativa, onde as pessoas podem falar e ser ouvidas. E, além do canal de denúncias, você acha que é importante para a governança as pesquisas avaliativas? Sim, sim, que é a questão de gestão de pessoas, é uma métrica também, tanto do BGC quanto do GIP, gestão de pessoas. Por quê? A gente tem que saber, né, se o ambiente, a climatização, porque se o clima não estiver bom dentro daquela equipe, né, ela não vai abraçar a missão, ela não vai se doar, né? Porque hoje os empregadores, né, até os acionistas também, eles estão muito engajados com a questão de bem-estar, tá? Eles estão muito engajados com a questão de sustentabilidade social. Então, para você ter tudo isso, você tem que ter uma equipe que abraça a missão, os valores da organização. Então, você tem que saber se ela está num clima bom, se o clima está agradável, se tem uma relação de respeito. Porque, como eu te falei, às vezes a organização tem missão e valores sensacionais, mas às vezes o líder, ele pode ser um ótimo analista, um ótimo especialista, mas às vezes ele não consegue ser líder. Então, ele está liderando a sua equipe de forma adequada. Então, a questão
de pessoas também é primordial, é uma métrica da governança corporativa. Ah, tá. Não tinha pensado nisso. E aí, para a gente finalizar, queria que você falasse rapidamente a questão da prestação de contas do SICAP. Como é que isso está indo? Sim. Então, São Paulo eu sei que está bombando o negócio. Então, o órgão, ele mandou, né, a informação para todas as fundações que estão com o seu cadastro atualizado, né, que estão prorrogadas, mas não disse a data de quando vai poder ser entregue a prestação de contas de 2019. E aí, olha a questão da governança. Então, hoje teve uma pessoa que entrou em contato comigo e falou, Lani, você está sabendo de alguma coisa? Eu falei assim, estou, porque eu tenho um cliente que recebeu e-mail. Aí eu falei, olha, manda os seus dados para esse e-mail para atualizar. Porque tem a questão da atualização de cadastro, que é um procedimento que as fundações têm que fazer, e por algum motivo, no dia a dia, por falta de governança, falta de braço, não fazem. Então, a prestação de contas por hora, ela está prorrogada, mas não deu a data de prorrogação. Mas o que eu estou orientando? Façam. Porque em 2019, a gente não tinha coronavírus. Então, o exercício tem que estar encerrado. Não vamos acumular. Até mesmo porque, eu volto a falar, eles têm que captar. E para captar, tem que ter o quê? Um atestado, né, de aprovação da prestação de contas. Porque quando eu trabalhei lá, quando a organização precisava de um atestado e falava com o promotor, ele dava prioridade para aquela fundação e fazia a revisão, entendeu? Então, assim, esse é o momento de a gente procurar onde está o dinheiro. Com né? certeza. Aonde está o dinheiro? E outra coisa também, investidores sociais, Sandra. Na Bolsa de Valores tem até um grupo de empresas, acho que são 30 empresas, que elas investem em sustentabilidade social. E muitas delas, muitas empresas têm fundações, têm associações que prezam para o social. Então, esses captadores aí de recursos têm que estar antenados também nisso. Mas, para isso, tem que estar com a prestação de contas em dia. Então, faça a sua parte. O órgão demora para fiscalizar? Demora, mas entrega você, tem o seu protocolo que foi entregue, e se alguém pedir, demanda do órgão para dar prioridade nas suas análises. Façam a parte de vocês. E a questão de SICAP, um aviso que eu dou por experiência. Esse ano, eu entendo que ele quer saber, a Fundata quer levantar os dados de como é que está a governança corporativa nas fundações e nas associações. Porque eu só responder sim, não. Mas estão perguntando, e isso vai chamar a atenção de quem está fiscalizando. Não tem compliance? Por quê? O que é compliance? Que alguns não sabem, vem às vezes de outra promotoria, de crimes, família. Vai procurar saber o que é. Isso é bom para a organização. Então, por que você não tem? Então, assim, está apertando o cerco. Eu acho que está na hora da gente dar atenção para isso, tá? São assuntos pertinentes e espinhosos na gestão de maneira geral, nessa gestão mais moderna, né? A questão da governança corporativa, a questão do compliance, a gestão de pessoas, a gestão dos voluntários. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter isso bem mapeado. Uma coisa que tem chamado muita atenção é a questão do mapeamento das ações que são feitas, né? Os relatórios de gestão, seja relato integrado, seja o relatório de gestão de atividades, né? Queria muito agradecer a Elaine Sampaio, profissional da contabilidade, especialista em terceiro setor, que esteve aqui hoje com a gente, aqui nesse canal do Sindiponte Rio, conversando sobre governança corporativa. E foi muito bom, Elaine. A gente tem um minutinho para você fazer suas despedidas, porque o Instagram joga a gente fora. Tá bom. Bom, é o seguinte, eu sou da casa do Sindiconte, eu gosto muito da organização e estou disponível para os associados a marcarem uma consultoria online gratuita para quem for associado. A gente está esperando por vocês para poder orientar, fazer a mentoria, né, de governança corporativa, compliance, ou até mesmo revisão da prestação de contas. Estamos aguardando por vocês. Isso aí.
Elaine, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente na live. Eu sou a Sandra Helena Pedroso, a vice-presidente do Sindponte Rio. E se você quer participar dessa consultoria com a Elaine, também se precisar de ajuda da gente estamos lá. Temos vários profissionais na diretoria que podem